Não presta. Só se souber mexer. Não, então. Não, vou nada. Pô, é sufocante o meu. E aí, Dandan? E aí, Deus? Não consegui salvar. É mole? Mas faz parte, ó. E aí? Bom, né? Ter o pastor André aqui. O pastor André é brodaço, brodaço, brodaço. Deu a palavra pra gente. O que nós temos feito ao longo desse isolamento, né? O que você está se aperfeiçoando para esse novo tempo? Porque quando a gente sair para a rua, é um novo lugar. Eu tenho ido esporadicamente, eu vou uma vez por semana no consultório, porque eu tenho paciente operado, então eu posso ir. Tá alto o seu demais, tô ouvindo daqui a volta dele. Então eu tô indo uma vez por semana e é outro sistema, é outro ambiente, a atmosfera é outra. E é aquilo que ele falou, né? Essa síndrome do pânico, todo mundo com medo de adoecer. Mas vamos lá, vamos adorar que é melhor. Amém. Pai nosso que Que estás no estás no céu, céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu teu reino, reino, seja feita a a tua vontade vontade na na terra terra. como no céu. Teu reino assim, na terra como no céu. Teu reino teu reino vem, 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 pois teu é o reino, teu é o poder, tua Tua é a é a glória glória para para sempre. sempre. Amém. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem,
poder, tua é a a glória glória para sempre. amém. Amém. Pois Pois teu teu é é o o reino, reino, teu é o poder, poder, tua tua é a é a glória glória para para sempre. sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu, tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra Só te para te adorar. adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Não vai ser uma noite comum, mas o dia parece comum, né?
Como eu tenho dito, os milagres, as maravilhas e prodígios, eles se manifestam em dias comuns. Naqueles dias que parece que tudo deu errado, que as coisas te entristeceram, que o cansaço bateu, que você parece não ter alternativa, não tem solução. Quando as coisas estão bem difíceis, quando você foi humilhado, quando você foi despejado, quando a porta se fechou, quando tudo parece que já se tornou uma rotina na sua vida. Perder, ser derrotado, ser escorraçado, como se você não fosse uma pessoa. Mas quando todos os olhos se fecham na terra, os olhos do céu estão abertos, está atento e focado em você. Quando todas as portas se fecham na terra, a porta do céu está aberta para você. Quando tudo para a gente parece que dá errado, quando tem todas as chances de dar errado, eu creio que é exatamente esse o momento onde Deus nos fortalece, nos sustenta, nos enxerta a sua fé, que é um dom, e as coisas mudam. Em Atos dos Apóstolos vai dizer, logo em Pentecostes, que de repente veio um vento impetuoso, como línguas repartidas de fogo. Perceba que a palavra é de repente. Parecia que nada ia acontecer. Mas foi o primeiro avivamento, de repente. Pode ser que, de repente, ao amanhecer, você tenha uma boa notícia. Pode ser que, de repente, ao amanhecer, um telefone toque, um zap chegue, uma informação chegue dizendo que o teu sonho foi realizado, que a tua conquista chegou, que a tua vitória se manifestou, que aquilo que você almejava, sonhava, se materializou. E eu creio que é de repente. É como se Deus nos pegasse desprevenido, porque a intenção dele é de te surpreender. E ontem nós falávamos de passar pelo Jordão. E hoje eu quero falar sobre os desqualificados. Aqueles que não tinham chance, não teriam nenhuma outra oportunidade, daqueles que seriam e eram marginalizados, estavam à margem, os medíocres, aqueles que ninguém chamaria para absolutamente nada. Em toda entrevista de emprego, ele seria reprovado instantaneamente, automaticamente, porque a ficha era corrida, era uma ficha longa. Eu quero falar daqueles que não tinham chance de se destacarem. Daqueles que a história familiar, a história pregressa, depõe contra. São esses que Deus tira de trás das malhadas. Aqueles que não têm validade na terra, mas têm toda a valia do céu. Por isso eu gosto de dizer que muitos homens estão sendo aplaudidos na terra, mas o próprio céu está rejeitando. Tem pessoas que os outros dão galardão, mas Deus não entrega. Os reprovados, aqueles que erraram, aqueles que se acusam, aqueles que não têm motivo sequer para prosseguir. São exatamente esses que eu creio que na mão de um Deus poderoso pode se tornar um dia perfeito.
Assim é a vereda do justo. Justo significa que recebemos a justificação pela fé, pelo sangue derramado na cruz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Não se surpreenda se ao amanhecer uma borboleta pousar na sua janela, um bem-te-vi bater, ou cantar e tocar as suas asas ali perto de você, uma pomba passar, um cachorro latir. Não se surpreenda se a visitação ou o embrulho não for do jeito que você imaginou. Mas essa palavra hoje é para você, que saiu do monturo, traduzindo, como disse Davi, me tirou do monturo, do lixo, me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda quando éramos pecadores, ele já nos chamava pelo nome e já nos amava. Ainda quando éramos pecadores. Agora somos santos no processo de santificação. E o amor dele não mudou porque agora nos tornamos cristãos. Não. Mas a torcida é outra. Agora eu imagino um campo de futebol lotado, você jogando a sua partida e 2/3 de anjos celebrando você. 2/3 de anjos aplaudindo o que há de acontecer na vida daquele que no meio dos homens foi difamado, caluniado, apontado, maldito. Mas todos os anjos lá te celebrando. E eu creio que nesse mesmo momento se levanta Jesus, o mais empolgado de todos, olhando para você e dizendo, este é o fruto do meu penoso trabalho. Foi nele que eu comecei a boa obra, eu não acabei, é um canteiro de obras. E eu estou trabalhando, continuo trabalhando, porque até agora o meu pai trabalha e eu também. E o pai olha para ele com aquele olhar de orgulho, de filho vencedor. E o sorriso que o pai dá para o filho é o sorriso que chega na terra. Todas as vezes que eu vejo o sol, eu penso que é Jesus sorrindo. Porque em Apocalipse fala que o rosto dele brilhava mais do que 10.000 sóis. É na força do sol. É o sorriso dele. Eu sei que você vai se lembrar desse dia. Todas as vezes que você olhar para o sol, que você vai lembrar que junto com o seu despertar se levantou o sol da justiça. O sol da justiça. Tudo que é injusto na sua vida está sofrendo agora uma reversão. Tudo que é injusto se torna justo quando esse sol se levanta. Como eu amo dizer sobre o Salmo 85, verso 8. A justiça e a verdade se beijaram. E a justiça e a verdade se beijando manifesta exatamente aquilo que haveremos de ser ou aquilo que já estamos no caminho para nos tornarmos. Que esse seja o dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu gosto de falar, em nome de Jesus. Perceba que quando você abre a sua boca e usa o nome de Jesus, há um poder nesse som, né?
O nome dele é sonoro, é musical demais, né? Destrava, desembaraça, o ambiente se desfaz, se desarma. É só você falar Jesus. E me veio aqui na mente, antes de eu começar a ministração, de falar para você do último avivamento que aconteceu em 1906. Eu não sei se você já leu sobre o avivamento da Rua Azusa. Azusa. Fica ali na Califórnia. Era um cara chamado William Seymour, um negro, que naquele tempo, em 1906, até então, já havia acabado a escravidão nos Estados Unidos, mas eles ainda eram, como são hoje, discriminados. E ele tinha uma igrejinha no canto, como se fosse uma espécie de um barracão. Se você entrar depois na net para ver, você vai ver a foto da igreja dele. E conta a história que esse homem desqualificado, ninguém daria nada por ele. Nada, absolutamente nada. Se você olhar a foto, você não vai acreditar que ele foi o último que viu e que viveu o avivamento. Às vezes eu tenho vontade de ter um computador aqui, sabe? Eu ainda vou ter, porque eu acredito que a gente vai pregar muito por meio de live. E esse William Seymour, nesse ano de 1906, ele não era daqueles eloquentes pregadores, mas era alguém que amava a Deus com todo o seu coração. E ele soube de uma pessoa que estava extremamente enferma numa casa, enferma. Aquele que chamamos de moribundo. Essa história é tão linda. Eu adoro ler essa história desses caras, desses homens da fé, porque elas me empolgam, porque eu já tenho visto alguns milagres. Esses dias eu falei para vocês que eu conversava com uma pessoa que estava tomando remédio para se matar. E ela não se matou. Hoje a gente se falou de novo. Então eu sei que o Deus que agiu no tempo de William Seymour é o mesmo Deus que age no tempo de agora. A grande diferença é quanto nós o buscamos. O que temos, como é que aquela música, a Marcinha deve saber, o que tenho eu no céu além de ti. É mais ou menos isso. O que tenho eu na terra além de ti. O que é mais importante? Não, então, o que é mais importante do que ter a ti? Essa música é boa, hein? Eu sei que você sabe. Ela é E difícil de aí, cantar, né? eu não te perguntei isso, eu falei que ela é boa. Você entende? Não, é difícil por causa da letra. É igual Aleijado. Eu não estou te perguntando se é difícil por causa da letra. O texto também não é fácil para pregar Abro esse mão aqui. dos meus sonhos, abro mão das riquezas Olha por aí. ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Eu dizendo assim, é uma música forte. Não, continua. Abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. Você entende que às vezes não precisa nem do violão? No momento de adoração, cara, parece que os anjos tocam por você. Então é questão de você expor o seu coração, de perder essa, sabe? De ficar sem vergonha, porque você é sem vergonha comigo, porque que aqui tem que ficar todo. Então eu estava falando de William Seymour, a Rua Azusa. Então ele ouviu acerca de um enfermo, um cara que estava moribundo, literalmente aquele que está no último suspiro. E ele levou alguns dos seus discípulos com ele até essa casa. E ele, extremamente pobre, mal vestido, aquelas coisas bem dramáticas. E ele bateu na porta, a senhora, esposa do doente, atendeu e perguntou para ele: o que o senhor quer? Ele falou: não, eu soube que seu marido está doente. E ela olhou de cima para baixo, né? Viu aquela tragédia, né? Aquela vestimenta, né? E viu ele com a Bíblia. E ele falou: não, eu só queria ter um tempo com ele, poder orar por ele. Escuta isso, gente.
Como eu disse, ele não era muito eloquente. E ela falou, mas orar por ele, ele já está morrendo, a respiração dele já está superficializando, é aquela que respira um segundo e fica já um tempo interrompido. E ele falou, deixa eu entrar. E ela devia estar meio apavorada, achando que poderia ser até assalto. E ele veio ainda com os capangas, né? Perceba que Jesus andava de vez em quando com os três capangas dele, Pedro, Tiago e João no barquinho. Então ele levava os caras. Quem tem medo perde o milagre. Por isso que a gente é contra essa coisa do medo. Quem tem medo não tem milagre. Tem medo, tem receio, tem pânico. Por isso a gente fala sempre do embrulho. William Seymour. Vocês têm que ver o rostinho dele. Não é um rostinho bonitinho na tela. Mas ele era um cara totalmente de Deus. Então ele entrou, ela permitiu, e ele foi até o leito onde estava o cidadão doente. E ele realmente viu a respiração do cara, e ela falou, não te disse que ele está por morrer? Aí ele olhou para os discípulos, na santa humildade dele, e sem eloquência alguma, e só disse assim, perceba a profundidade da oração. Daniel, você nunca orou assim. Jesus. A mulher olhou para ele, os outros olharam para ele, e ele de novo, Jesus. Aí ninguém falava nada, ele falou para os discípulos, todos juntos, Jesus. Do outro lado aí, Jesus. 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 Aí ele foi falando, aumenta o tom. Jesus. 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 O moribundo sentou. O moribundo sentou. Que oração profunda. Não tem uma oração maior e mais poderosa do que você falar o nome dele. Com reverência, com entrega, com coração disponível. 5 Só quilos, né, pastor? é. Deus Pai. Não, você diz o quê? 5 letras. É. Ah. É J-E-S-U-S. graça. Não, Isso. graça. 5 é graça. No hebraico, graça. Então, Deus forte, eles... Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí é que tá. Maravilhoso conselheiro é um só. Não são dois. Desculpa, foi mal. Licença poética, licença poética. Mas tem uma vírgula só depois do conselheiro. Aqui, rapaz, é difícil, porque eu vejo as pessoas repetindo esses erros e eu vou lá na palavra e ela fala, não, só são 4 adjetivos mesmo. Mas voltando. Então, a palavra que foi liberada naquele ambiente gerou uma atmosfera tão intensa, tão poderosa, e isso nós chamamos de avivamento. Não precisa eloquência, não precisa você ter a didática, a hermenêutica, a exegese. Só precisa você crer. Só precisa você estar disponível no meio do avivamento. Sabe o que aconteceu? Todo mundo viajava para aquele lugarzinho, para aquela igrejoca despencada, para ver o cara que nem sabia pregar. Isso é avivamento. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu me lembrei de alguém que ninguém daria nada por ele. William Seymour. Ninguém daria nada por ele. E são muitos assim. Tem muita gente que não daria nada por mim quando eu era garoto. Porque quando eu era garoto, eu era complexo. Eu tinha um instinto meio assassino. Eu adorava matar bicho para poder operar os bichos. Eu era muito brigão, então batia no filho dos outros. Então as mães não queriam os filhos andando comigo. Aquele drama, né? Para quem já foi criança, você não, né, Daniel? Você não. Você não brigou, você sempre foi melhor do que eu. Não, você não. Você não. A briga que você dava devia ser assim, tapinha. Não, tô falando de briga. Então aí eu tô. Então era aquela pessoa que ninguém iria apostar. Aquilo que a gente chama de improvável. Então esse é o texto que eu quero ler para vocês. E ele se encontra ali em Crônicas, mas eu vou ler ele em Samuel.
Samuel 23, 2 Samuel 23, no verso 8. E a perícope do texto começa assim: os valentes de Davi. A gente vai até o verso 23. Deixa eu ver. 23. É Segunda Crônicas? Não, 2 Samuel. Você está dormindo? Viu, hein? Não, eu falei que tem em Crônicas também o mesmo texto. Só que eu Ah, falei tá. que a gente ia ler em Samuel. Eu também nem sei o porquê que eu estou lendo em Samuel, mas o texto é o mesmo. Eu gosto mais de Samuel, né? Samuel, profetaço, cara. Segunda Samuel? Meu Deus, 23. Jesus dos crentes, me ajuda. 23, verso 8. Achou? Achei. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bazebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Veja se o cara era bonzinho. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele está dizendo o texto que ele estava sozinho. Já todo mundo já tinha ido embora, ele falou: vou ficar para dar um pau nos filisteus. E ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. Há quem diga que ele matou 600 pessoas e a mão dele ficou grudada como se fosse uma cãibra no cabo da espada. Violento ele? O bicho era bruto. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ele foi ali para tomar o que sobrou da guerra, que era o que acontecia. Quem perdia a guerra perdia toda a herança, perdia todo o tesouro, perdia todo o dinheiro. Depois dele veio outro, que é Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, da colheita, foram ter com Davi, lá na caverna de Adulão, que significa justiça do povo. Então Davi agora, só aproveitando para arrematar, Davi estava fugindo de Saul. E agora ele está na sua fortaleza, uma caverna. Eu fui nessa caverna. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, perdão. Se gerou algum desconforto. Mas, e lá na caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Refaim vem de Rafá, de Deus Rafá, Jeová Rafá, daquele que cura. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Ou seja, Belém estava cercada. Suspirou Davi e disse, eu amo esse texto: ai, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes.
Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Perceba que ele está dando uma classificação de poderio, de força para esses homens. E Abisai também entra nisso. Ou Abisai ou Abissai, tá? Porque entre duas vogais o S funciona com Z. Então ele está entre esses 3. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Perceba que o texto parece complicado, mas é tão fácil de elucidar. Acerca desses primeiros 3 nomes que eu contei, ainda que esse cara fosse um nobre, fosse um guerreiro, matou 300, ele não se comparava ainda a esses 3. Verso 20. Agora vem para mim o que eu amo na Bíblia, os desconhecidos. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Primeiro, eu quero rapidamente contextualizar tudo isso, para que haja um entendimento das coisas. Davi aqui era um fugitivo. Davi agora estava correndo do seu algoz, e o seu algoz era Saul. Quando você pula e você cai já no livro de Crônicas, pode deixar, não precisa abrir a primeira Crônicas 11. Você já vai ver que toda a história de Davi já foi contada. Ele já havia corrido, ele já havia fugido, ele estava ainda naquela celeuma ainda com Saul, se morre, não morre, mas ele já tinha avançado bastante, já tinha saído dessa caverna, ele já é uma outra pessoa. Mas ele tinha pessoas andando com ele, de baixa estirpe, de baixa qualificação, mas assassinos como ninguém. Ninguém matava como esses caras matavam. Você quer andar com pessoas assim, Daniel? Quer não? Não. Tá, então vou te ensinar como andar com essas pessoas. A propósito, Jesus também andava com esse tipo de gente. Perceba que Jesus é da raiz de Davi. Então Jesus andava também com esse tipo de gente, os assassinos, os cruéis. Ele tirou um da cruz e disse que estaria no céu com ele, na glória com ele. E essa história está contando sobre esses valentes. E cada valente conta um momento aqui diferenciado. A forma com que o cara matava era cruel, mas a forma com que Benaia matava também, cara, que forma linda. Ele tomou a lança do egípcio, que tinha 2,5 metros, porque vai descrever ele como se ele tivesse 5 côvados de altura, e cada côvado equivalia entre 45 a 54 centímetros. Ele era um gigante, ele era alto, mas ele tomou da mão do cara e matou o cara com a lança dele. Que história fantástica! Aqui só fala de morte, só fala de sangue, só fala de pessoas más com princípios errados. Mas Davi era o rei deles. Davi reuniu, quando fugia, tudo aquilo que não prestava em Israel, Davi queria. Tudo aquilo que ninguém dava nada, Davi queria. Todo ser humano que era desprezado, Davi queria. Perceba que Jesus e Davi são muito parecidos. E ele pega, então, esses homens e começa a dar sentido à vida deles.
E qual era o sentido que Davi estava dando à vida dele? Se eles eram tão violentos, faca no dente, sangue nos olhos, a tal ponto de matarem como eles matavam, porque eles estavam pelejando, eles estavam em meio a uma guerra. Eles estavam lutando contra os filisteus. Os filisteus só era gente grande, gente bruta, gente cruel. Eles matavam rindo, brincando, esquartejavam, feriam, jogavam os pedaços para tudo que é lado. E eles estavam no meio dessa luta. E ele reuniu um pequeno exército de 30 homens que o acompanhou e ele deu um sentido para a vida desses homens. O que ele queria fazer? Ele queria reunir Israel numa única nação, porque Saul o perseguia e Israel era dividido em tribos. E quando ele consegue reunir por meio das 3 unções que Samuel fez, a propósito, você que não sabia, ele foi ungido 3 vezes. A última vez que ele foi ungido, há quem diga, os estudos hebraicos, que derramou sobre a cabeça de Davi 6 litros de óleo. Davi, agora ele era ungido no meio dos anciãos e em Hebrom. Por quê? Por que ali? Tudo na Bíblia faz... Hebrom não, Hermon. Tudo na Bíblia faz sentido, porque Hermon era a maior montanha que tinha e os anciãos representavam o povo naquela época, já que Saul havia sido morto. Então agora ele é ungido naquele momento e aclamado como rei de Israel, unificou. Aí veio toda aquela trajetória de Davi, todos os problemas que ele enfrentou, desde Betseba, desde os seus filhos, o relacionamento incestuoso entre um filho e a filha, e o Absalão, que era o filho mais velho, mata o filho mais novo, Absalão se revolta, e Absalão agora quer ser dono do trono, e é o traidor do pai, e Joabe, ele correndo, fugindo numa cavalgada, ele prende o cabelo numa árvore, e Joabe, o general de Davi, o mata. Perceba que, como consequência dele ter matado Urias, e não mais pelo adultério, mas por ele ter matado Urias, a espada permaneceu dentro da casa dele. E ele sofreu as consequências disso tudo. E agora, caminhando um pouco mais, já já a gente volta para o texto. Davi já velho, e ele tinha feito uma promessa para Zadok. Ele tinha dito para Zadok, Joabe havia ouvido e Betseba também, que quem seria o rei não seria Adonias, que era o filho mais velho restante, mas seria Salomão. Agora ele criou um grande problema, porque Adonias se auto-intitulou rei, e enquanto Adonias se auto-intitulava rei, Betseba conspirava a favor de Salomão, que ela era mãe. E ela disse, olha, Adonias vai se manifestar como rei. E você tem que fazer algo. E Davi chamou então a Zadok, Abissai e o próprio Salomão e disse, chamou Benaia e disse, este será o rei de Israel, e eu não revogo a minha palavra. Quando eu morrer, este será o rei de Israel. Mas eu quero voltar aqui então para o texto para a gente continuar e guarde essa frase. Este será o rei de Israel. E aqui vem um momento da história que é um dos momentos mais lindos. Eles estavam cercados, todos estavam cansados, mataram 800, o outro 600, o outro 300. Era muita gente que morria nessa guerra e eram mortes cruéis. Não era brincadeirinha, não era uma pancadinha. Era um negócio para destroçar. Então era sangue para tudo que é lado, eles estavam imundos. E Davi, num suspiro, disse que queria beber do poço junto à porta de Belém. Então, 3 desses valentes, que agora não eram somente brutos, eles tinham um sentido para a vida. Sabe o que acontece com as pessoas sem sentido na vida? Elas não sabem o que fazer, não têm destino, não sabem para onde ir. Por isso eu digo que qualquer lugar que oferecer é bom.
porque não sabe para onde ir. Então, Davi agora deu um sentido: vocês são violentos, vocês são fortes, vocês são valentes, então vamos lutar por uma causa nobre. Perceba que o que eu estou querendo dizer para você é que lutar pela causa de Cristo é uma causa nobre, ainda que isso viesse a nos custar a nossa vida, porque foi o que aconteceu com aqueles apóstolos. A causa era maior do que eles, a sua família é maior do que eles. Eita, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, um pouquinho ainda dá tempo, porque são São 9 52. minutos. Tá, ele vai me mostrar aqui. Então, voltando. Então, existiam coisas mais importantes do que propriamente dito o seu próprio umbigo, aquilo que você amava. A Bíblia chega ao ponto de dizer que bem-aventurados são aqueles que abandonarem marido, mulher, filhos, filhas. Estes receberão neste tempo e 100 vezes mais no tempo que há por vir. Então ele estava querendo ensinar uma coisa, que quem deveria estar em primeiro lugar era Jesus. E agora Davi, com o mesmo princípio, estava ensinando aquelas pessoas a terem uma motivação, um motivo pelo qual morrer. Por isso eu gosto de dizer que se nós estamos aqui na madrugada é por causa dele. Se nós estamos aqui hoje ministrando ininterruptamente, cantando e adorando, por causa dele. Então, nosso objetivo, nosso motivo é Jesus. O de Davi, naquele momento, era unificar todo Israel. E aqui os caras vão até aquele poço, pega a água, entrega para Davi. Davi fica pasmo, chocado com a lealdade e fidelidade daqueles homens. O que eu estou querendo dizer para você é que o que Jesus procura hoje não é diferente do que Davi procurou naquele tempo. Davi não queria um homem inteligente, Davi não queria alguém que fosse qualificado, alguém que o mundo aplaudisse, mas Davi queria homens e mulheres que fossem fiéis a ele. Homens e mulheres que fossem fiéis a ele. E hoje, falar nesse tempo sobre fidelidade, sobre lealdade, não é tão simples. Fidelidade, mais do que vocês pensam acerca de um casamento, fidelidade vem de fidelis, de pistes. É como se fosse uma aliança de casamento. Fidelis, pistes, fé. É algo que você se move por causa da fé. Porque Davi deu para eles um sentido, Jesus deu para mim um sentido para viver. E por conta desse sentido que ele me deu à minha vida, é que eu continuo vivo até hoje. Era assim na vida desses homens. E lealdade fala acerca de honra. Homens que o tornavam distinguíveis diante dos outros reis. Por isso cantavam uma musiquinha que Saul adorava ouvir. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000 milhares. Então ele odiava, porque Davi era mais aclamado do que os outros. E esses 3 loucos foram no meio dos filisteus e pegaram a água para Davi. Então Davi, virando para Deus, ele diz que não quis beber a água, porque essa água tinha gosto de sangue, porque eles colocaram a vida deles naquilo. Eles estavam dizendo que como Davi pensava, que como Davi agia, era tudo que eles queriam para ele. A força com que eles criam naquela verdade que Davi vivia, apesar de todos os defeitos dele. E ele diz que então pega aquela água, depois dos 3 se arriscarem, e derrama em libação a Deus. Existem vários tipos de sacrifício. O sacrifício que queima, mas o sacrifício que derrama, o nome é libação. Então ele derramou aquela água em libação. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Não. Agora vem a mensagem, só foi a introdução. Mas também tinha um homem ali nesse meio que vocês nem lembravam dele. Eu tenho certeza que é quase impossível lembrar de Benaia. Quem é esse Benaia? Eu vou derrubar a live e a gente volta.